Amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança, do irmão Pedro Dong, e vamos entrar no capítulo 3, cujo título é A Única Linha Ministerial, parte 2. Nesse capítulo nós veremos o conteúdo do ministério do apóstolo Paulo, as revelações, o chamado para o ministério, as viagens missionárias, o seu aprisionamento, o seu ministério epistolar e, por fim, o seu martírio. Mas antes disso, vejamos que Deus ele estabeleceu uma nova aliança e um único ministério do Novo Testamento. Esse ministério iniciou-se com o próprio Senhor Jesus e visa executar a obra de Deus segundo a sua vontade. Então Jesus ele cumpriu seu ministério terreno, anunciando o Evangelho, morrendo na cruz, ressuscitando, ascendendo aos céus e sendo entronizado à destra da majestade. Então ele está acima de todo principado e potestade e de todo nome que se possa referir. Com isso, a promessa do Pai se cumpriu e o Espírito prometido foi derramado sobre os discípulos. A igreja foi gerada para executar o ministério da Nova Aliança. E o ministério da Nova Aliança não terminou com a morte dos primeiros apóstolos e de Paulo. Mas Deus, ele usou e ainda usa o ministério de Espírito e Vida de João, que perdurará até a volta do Senhor. Então, hoje nós damos continuidade a esse ministério. Inicialmente, o ministério foi liderado pelos 12 apóstolos, estando Pedro à frente. E Pedro ele anunciava o evangelho com intrepidez. E isso causou inveja dos principais sacerdotes. E esses passaram a perseguir a igreja, culminando com a morte de Estevão. Então, a igreja em Jerusalém encontrou-se em sérias dificuldades por causa da oposição das autoridades, por causa da tradição judaica e da perseguição aos discípulos. Assim, o Espírito não teve mais caminho em Jerusalém e os discípulos tiveram de sair de lá. Então, houve uma reação do Espírito. Ali em Atos 9, nós vemos isso. Deus começa a preparar Saulo, um perseguidor da igreja. Ele se converte ao Senhor a caminho de Damasco e diante dessa experiência, ele deixa a tradição de seus pais e a prática do judaísmo. Paulo, então, ele vai para as regiões da Arábia, onde no ano 43 ele recebeu a revelação da economia de Deus. Porque aprove a Deus revelar a Paulo o mistério que estivera oculto por séculos e gerações. Também nesse tempo, o Espírito levantou a igreja de Antioquia, e Barnabé ele foi enviado para Antioquia. E chegando lá, ele foi a Tarso em busca de Paulo. E tendo-o encontrado, o levou também para Antioquia, onde eles viveram a vida normal da igreja por um ano, sendo, depois disso, em Atos 13, chamados para a obra missionária. Já em Jerusalém, os líderes do povo assolavam a igreja. E Herodes ele mandou prender alguns dos discípulos e ordenou a morte de Tiago. Em seguida, ele encarcerou Pedro com o fim de matá-lo. Entretanto, a igreja orava incessantemente a Deus a favor de Pedro. E o Pedro ele foi milagrosamente libertado do cárcere. Isso nos mostra que a igreja deve orar pelos apóstolos. Sem isso, eles não têm como realizar a obra de Deus. Precisamos orar intensamente. Então veja, a vida de Pedro foi poupada, mas ele não podia mais pregar o evangelho publicamente em Jerusalém. Então ele teve de ocultar-se em outro lugar. E com sua saída, alguns que defendiam a fé misturada com o judaísmo passaram a ter grande influência na igreja, ao ponto de alguns saírem de Jerusalém e visitar as igrejas dos gentios, dizendo que, além da fé, os irmãos precisavam de obras, deveriam guardar a lei de Moisés. Já de outro lado, Barnabé e Paulo, enviados pelo Espírito, fizeram uma viagem missionária para anunciar o evangelho em outras cidades. E diante da resistência dos judeus, eles se voltaram para os gentios. E mesmo passando por muitas tribulações e perseguições, mostraram a importância de se estar apto para entrar no reino de Deus. Nessa primeira viagem missionária, muitos frutos foram produzidos e várias igrejas foram levantadas. Isso nos mostra que não devemos olhar para as dificuldades, pois Deus ele é poderoso e nos guardará para executarmos a sua vontade. Na segunda viagem, Barnabé e Paulo se desentenderam por causa de João Marcos, pois Paulo não queria levá-lo. Tendo escolhido a Silas,
Paulo viajou para visitar as igrejas na Galácia e Barnabé e Marcos foram para Chipre. Marcos ele foi aperfeiçoado e se tornou muito útil para o ministério. Ele até mesmo escreveu o Evangelho de Marcos e, tempos depois, passou a servir com Paulo. Paulo e Silas, né, a equipe deles teve um acréscimo, né, de Timóteo. Timóteo se tornou integrante da equipe e foram pregando o Evangelho, né? E o Senhor, veja, o Senhor os impediu de ir para a Ásia pregar o Evangelho e não os permitiu ir para a Bitínia. Imagine só, o Senhor, Deus, os impediu de pregar o Evangelho. Mas veja por quê. Porque Deus desejava abrir-lhes porta em outro continente, na Europa. Então, ali em Troade, eles tiveram a visão e entenderam que Deus estava chamando-os para passar a Macedônia. E ali em Filipos, eles encontraram um lugar de oração. E naquela cidade eles foram muito perseguidos. Foram perseguidos e encarcerados. E da prisão eles não estavam reclamando, murmurando, mas estavam louvando. Então, quando por volta da meia-noite louvavam, os alicerces da prisão foram abalados e as celas se abriram. O carcereiro e todos da sua casa creram e foram salvos. Então, irmãos, se nós nos propusermos a orar pelas pessoas e pregar o Evangelho, milagres acontecerão. Por onde eles passaram, o Evangelho foi anunciado e muitos judeus e gentios creram no Senhor Jesus. Na terceira viagem missionária, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso, onde ele aperfeiçoou vários obreiros, entre eles Epáfras. Epáfras levantou as igrejas em Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Assim como o Senhor levantou Epáfras, o Senhor também deseja levantar você. O Senhor quer aperfeiçoá-lo e torná-lo útil para a obra do Senhor. Então, Paulo ele pretendia ainda ir a Corinto para tratar com certos problemas na igreja. Contudo, o tempo não lhe permitiu, pois ele teve de ir a Jerusalém para levar coleta de ofertas. Em Jerusalém, os judeus causaram um grande tumulto com o fim de matar a Paulo. Entretanto, Deus usou Lísias, o comandante romano, para poupar a vida do apóstolo. Paulo foi preso e, à vista do perigo que corria, foi levado para Cesareia, onde ele aguardou 2 anos por julgamento. E, tendo apelado para César, ele foi conduzido para ser julgado em Roma, onde lhe foi permitido morar em uma casa que alugara. No período em que esteve preso, Paulo dedicou-se ao seu ministério epistolar, escrevendo 4 epístolas importantíssimas que são consideradas o coração da Bíblia: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Então, enquanto ele aguardava a sentença, ele estava escrevendo e em um dado momento ele foi solto. Então ele aproveitou para visitar algumas igrejas e para escrever 1 Timóteo, Tito e Hebreus. E no ano 67 ele foi preso novamente. E prevendo seu martírio, ele escreveu 2 Timóteo, sendo morto nesse ano. E 2 anos após a sua morte, a morte de Paulo, João ele foi direcionado pelo Espírito, ele saiu de Jerusalém e foi morar em Éfeso. Ali, João ele deu continuidade ao ministério da Nova Aliança e, com muito amor, ajudou os irmãos a praticar as verdades ensinadas por Paulo. João, em sua maturidade, conduziu os irmãos à prática do primeiro amor. De igual modo, nós fomos muito ajudados pelo irmão Dong, que, com bastante simplicidade, nos levou à prática das primeiras obras, a invocar o nome do Senhor e a negar a vida da alma. Ele também apresentou-nos a visão do reino e a necessidade de vivermos sob o ministério de Espírito e Vida. Então, pela misericórdia do Senhor, esse ministério de Espírito e Vida, legado por João, um dos 12 apóstolos, perdurará até a volta do Senhor. Com isso, vemos que há uma única linha ministerial, a qual nós pertencemos e por meio da qual nós traremos o Senhor de volta. Louvado seja o Senhor.